Agora a gente vai falar do Flamengo, porque o Flamengo também goleou. O Flamengo enfiou 4 no La Calera, 4-1. Está com 100% de aproveitamento, 6 pontos, vai encaminhando bem a sua classificação aí, a próxima fase da Libertadores, para não passar susto. É isso que se espera do Flamengo do Rogério Ceni, né? Aliás, o Rogério Ceni, sempre muito cobrado, etc. Ontem ele falou sobre coragem. Sim, na coletiva, sobre coragem com relação ao sistema do time. Vamos ver. Eu poderia dizer outros jogadores que fizeram grande... Logicamente que o gol, ele é o motivo. O Gabriel hoje fez 14 gols em Copa Libertadores. Eu dei os parabéns para ele. Que ele conseguiu empatar comigo hoje já em Copa Libertadores e tá 2 gols do Zico. Então ele tá numa posição boa. Falei para ele que ele tá evoluindo, né? E eu acho que o Arrascaeta também fez, além de fazer um gol, também fez o jogo fluir. Mas num time onde você tem coragem para pôr seu primeiro volante, um camisa 10, que é o Diego, é natural que muita qualidade técnica se tenha. E também é natural que se sofra um pouco, né, defensivamente. É uma opção que você faz. Você poderia colocar 2 jogadores de marcação, 2 volantes mais de contenção, diminuir a tua chance de fazer gol e ficar um pouco mais firme defensivamente. Eu opto pelos melhores jogadores tecnicamente que eu tenho. E agora, escolher o melhor jogador em campo... Eu nem sei quem foi eleito o melhor em campo. Foi o Gabriel. Foi o Gabriel? Merecido. Se fosse o Arrascaeta também. O Diego fez novamente uma grande partida. Gerson, boa participação. Enfim, é difícil, né? No Flamengo, você escolher sempre o melhor. Mas o gol é o grande motivo do futebol. Aí o Gabriel levou vantagem quando fez o segundo gol. Aliás, o Pedro fez um golaço também, vamos registrar. Que foi um gol muito bonito. Talvez o gol mais bonito do jogo tenha sido do Pedro. Talvez não, certamente, eu acho que por enquanto o gol mais bonito da Libertadores, hein? Contando até as fases aí classificatórias. Ô professor, mas não tá certo isso aí? Não é assim? Com as peças que tem o Flamengo, com os jogadores que tem o Flamengo, não é isso? De repente se expor um pouco mais, retomar aquele futebol bonito que a gente viu tantas vezes do Flamengo, inclusive a gente viu em partes do jogo ontem também, ao invés de cair naquela obviedade de colocar os 2 caras lá para segurar e tudo. Não é isso que a gente quer do Flamengo? Nessa Rogério não tá certo, professor? Tá certíssimo. E se não é assim controlar a Calera, vai ser quando? Né? Em que momento que vai fazer isso? E tem uma outra coisa, eu acho que essas coisas não são excludentes, viu, William? Não é porque o seu volante é um camisa 10 de origem que ele não tem que ter a atenção de estar jogando como volante. Acho que dá para coordenar as duas coisas. Os jogadores são suficientemente inteligentes para entender isso. Geralmente a gente coloca as coisas de uma maneira muito excludente, né? Fala assim, não, se o Diego for o volante, então está se expondo mais. Por que está se expondo mais? Não dá para ter uma mentalização a respeito disso, como a que o Palmeiras ontem teve, por exemplo, durante todo o jogo, o Flamengo não teve. O Flamengo deu uma cochilada depois do 2-0. Menos pelo gol que tomou e mais pela maneira que levou a tomar o gol. Aquele momento em que o Flamengo tomou o gol. O Facincani falava de respeitar um adversário, exigindo dele sempre o melhor, por mais que ele seja fraco. Ontem o Flamengo deu uma relaxada. Deu uma relaxada nesse jogo. Acho que foi a grande diferença entre as atuações do Palmeiras e do Flamengo. O Palmeiras foi mentalmente mais forte e mais coeso durante todo o jogo. O Flamengo deu sopa para o azar ali. E não é porque está jogando com o camisa 10 de volante. É uma questão de postura. Você pode jogar desse jeito, você tem até mais motivos para ficar atento. Se o teu zagueiro é um volante, como no caso do Arão e outros jogos, se o teu volante é um camisa 10, aí sim que você tem que ficar ligado para as possibilidades de dar errado. Você pode juntar as duas coisas. Agora, o Rogério ontem, para mim, tranquila. Ontem não tenho o que criticar, fala a verdade. Até eu que peço o Pedro no time, ele botou o Pedro no time, entrou bem. Aí uma outra mas o espaço do Pedro não é necessariamente o espaço do Gabigol, né? É o espaço de quem estiver rendendo menos. Professor, o teu áudio estava um pouco ruinzinho, pode seguir. Pode seguir agora, professor, desculpa, é que o áudio estava ruim, pode ir. Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Não, eu falava em relação a Pedro, né? Essa questão Pedro e Gabigol, que nunca é Pedro e Gabigol, né? É Pedro no lugar de quem estiver jogando menos. Eu acho que esse é o próximo desafio do Rogério.
Porque tá aparecendo gente aí jogando mais. O Vitinho é outro que ganhou um espaço que não tinha nesse time. Então, uma hora ele vai ter que tomar uma decisão, se ele quiser mesmo. E eu quero ver Pedro e Gabigol juntos. Eu quero, por uma questão de... O Rogério acabou de falar que o gol não é o objetivo do espetáculo. Como é que você vai deixar de fora um rapaz que nos poucos minutos que tem, faz coisas como esse gol de cavadinha? Tem que pensar nisso, gente. Tem que pensar Ele é muito nisso, especial para jogar acho que já pouco devia tempo, ter né? pensado antes. Justo, não pode ficar de fora. O cara tá entregando. Como é que faz? É até uma obrigação do técnico pensar nisso, né? Mas essa é a pergunta, como é que faz, né? Eu ia até deixar essa coisa do Pedro Gabigol um pouquinho mais pra frente, mas já eu retomo a questão do Rogério Ceni, porque o professor deu gancho aí, eu acho que é uma boa discussão. Ô Facinca, e aí? Vamos lá. Ontem eu vi várias teorias nas redes sociais de torcedores. Olha, tira o Bruno Henrique, vai tirar o Everton Ribeiro, tira o Bruno Henrique, põe o Arrascaeta na esquerda, aí você coloca o Vitinho, que tá pedindo passagem, aí lá na frente você deixa o Pedro, o Gabigol faz a movimentação, ou você aproxima... Enfim, eu vi várias teorias. E você tá falando aí que é um pecado, né? Deixar um cara dessa qualidade fora. Você tem os dois ali. Como fazer? Como montar? Porque a gente fica falando, tem que pôr os dois. Legal. E aí, Facinca, põe como? Pois é, quando a gente pensa em uma plataforma tática para tentar montar esse Flamengo, vou voltar a um esquema meio old school, né, Zinho? Você conheceu muito bem esse esquema, que era o chamado 4-4-2 losango, né? Porque você tem um volante mais centralizado, dois caras um pouco mais abertos, né? Oi, Zino, tá mudo. Tá mudo aí. Pessoal! Opa! Como jogou esse time Flamengo? Pizza! Vai pagar pizza! Tem caixinha. Pagar a pizza, hein? Bolinho! Isso aí vai ser o maior prazer, vai vai ter que chegar na redação. Eu não vejo a hora. Fazer aquele bolo gostoso de abóbora. O bolinho da Simoninha. O bolinho da Simoninha. Esse aí é o que eu mais jogar. Esse é o titular. É faixa, é 10 e faixa pro bolinho. Esse é 10 e faixa. Esse aí... Não, o que eu queria te ajudar, né? Você não precisa nem de muita ajuda, mas assim, o time do União La Calera jogava nesse sistema, do losango. Sim, exatamente. Porque aí você pode fazer o quê? Nem o Arrascaeta tão aberto pela esquerda numa linha de 4-4-2 tradicional, você pode trazer ele um pouco por dentro. O Gerson também um pouquinho mais aberto, mas também sem espetar muito, você compacta os dois junto com o Diego, né? E aí você faz aquela região centralizada, com o Bruno Henrique, com o Gabriel e o Pedro, né? Você pode fazer um esquema aproximadamente isso, ou então você traz a linha de 3 ali na frente, né? Faz um 4-3-3 mais tradicional, mas fazendo um Arrascaeta e um Gerson um pouquinho mais por dentro. Você não precisa dar tanta amplitude a esses caras, só que aí o problema é que, em tese, para você fechar um pouco seu setor de beirada, Bruno Henrique vai ter que voltar um pouquinho, ou o Pedro, ou então, no caso, o Gabriel, que eu não sei se ele vai fazer essa função, entendeu? A não ser que o Gabriel caia por dentro e quem vai fazer a marcação mais aberta é o Gerson, mas aí descaracteriza um pouco. Vai ter de pensar um pouquinho no esquema, o Rogério vai ter de pensar numa engrenagem para fazer dar certo. Mas é um esquema que eu gosto muito. Apesar de hoje ser pouco utilizado, mas é um esquema que recentemente, há 15 anos, deu muito certo no Milan. O Milan jogava losango, né? Jogava Pirlo, Gattuso, Sidorf, Kaká, Shevchenko e Inzaghi. Era um esquema losango com os dois laterais. E deu muito certo. Mas tudo bem, isso faz 15 anos. Era uma outra proposta de futebol. Não sei se hoje, pela intensidade de composição e pela mecânica de jogo, é um esquema funcional, mas pode acontecer. Mediante a todo mundo e entender que vai precisar de uma função mais defensiva também para encaixar esse time. Para dar sequência aqui nesse papo, quero ouvir o Zinho, o Sormani também, tem muito pra gente discutir, e eu quero pegar a escalação então com Pedro e Gabigol ali e colocar, né? Materializar aqui a escalação do Facincani. Vamos ouvir o Rogério Ceni sobre a dupla, vamos lá. Jogos
como hoje, 2 homens centralizados, o Gabriel mais de movimentação, e aí tentando dar um pouquinho mais de força, né, com o Vitinho do lado, com o Vitinho e Michael dos lados, né, para que são 2 jogadores com mais intensidade de recuperação, de recomposição, aliás, até na verdade. Aí o Gerson já funciona mais, né, como um jogador para poder pifá-los. Os 2 foram usados dessa maneira no jogo passado. Hoje, com a entrada de jogadores mais velozes e descansados pelo lado, podem recompor o que falta um pouquinho ainda neles, que é a parte de marcação. Então foi o seguinte, Facinca, rapidinho para eu passar para o Zinho. Então como é que ficou a tua escalação? Vamos lá, deixa eu materializar ela aqui, vamos lá. Seria o Diego Alves, né? Com o Isla. Sim. Aí, em tese, o Ilharão, com o Rodrigo Caio e o Felipe Luiz. Diego, Gerson, Arrascaeta, e ali na frente você faz Bruno Henrique, Pedro e Gabriel. Talvez não fique uma espécie de losango, fica um triângulo nesse meio campo, né? Porque aí você não vai conseguir centralizar ou o Bruno Henrique ou o Pedro ou também o Gabriel, mas você não precisa abri-los, né? Nessa linha de 4, você não deixa os caras tão amplos, porque senão você perde a característica do Gerson e do Arrascaeta, que é uma característica de organização de meio campo. São caras fundamentais para ditar esse ritmo e para buscar o jogo, para dar a opção ao Diego iniciar a jogada. Se você abre esses caras, você perde meio. Então dançou o Everton Ribeiro, é isso? É isso que eu ia falar. Everton Ribeiro fora para você, então. Nessa escalação hoje, em tese, para mim o Everton Ribeiro ficaria de fora. Agora, porque eu gosto muito do Bruno Henrique. Eu acho ele um cara como nessa característica do Rony, nessa característica que a gente fala, que era o Dudu. É o cara que participa do jogo, que busca, que vem pela beirada, o cara da velocidade, o cara que serve ao atacante. Por exemplo, 2019 o Bruno Henrique, para mim, foi o melhor jogador do ano no Flamengo. Mais até que o Arrascaeta, mais que o Gabriel. Sem ele, você perde arranque, né? Ele jogou demais. O que esse cara fez de futebol em 2019 foi de encher os olhos. Então é um cara que você espera muito dele. E ele é um cara muito importante. O Everton Ribeiro, ele é ótimo na técnica, na qualidade de cadência, de ir rodando o jogo. Mas talvez se você precise de intensidade, de um cara de muita velocidade, de criar como cria o Bruno Henrique servindo o atacante, talvez ele fique um pouco de fora. E aí você tem que premiar o Pedro e o Gabriel. É mais uma opção para tentar encaixar o Pedro mesmo. Tá. E dos caras de velocidade do Flamengo, o Bruno Henrique é o mais confiável, o mais testado e aprovado, embora não esteja no seu melhor momento. Mas eu acho que a questão é aí. Sai quem tá jogando menos. E quem tá jogando menos é Everton Ribeiro e talvez o Bruno Henrique. A gente podia sair com esse time, se não der certo, aí volta o Everton Ribeiro. Mas alguma coisa precisa ser feita para ter o Pedro no time. Você concorda, Zinho? Essa escalação aí do Facincani te agrada? Você mexeria no Everton Ribeiro, mexeria no Bruno Henrique, ou até não mexeria? Posso dar uma sugestão maluca pro Zinho? Ele gosta Pedro de uma forma. Manda aí. Esse é o programa certo para dar sugestão maluca. Pensando em maluquice. Você adora as maluquices dessa, né? Você pensou numa maluquice, mas tem um pouquinho de fundamento. Vou tentar colocar esse fundamento. A origem do Everton Ribeiro é uma origem defensiva. Ele era um lateral esquerdo, como foi nos tempos de Corinthians, jogou assim no São Caetano e tal. O Diego hoje é um cara, pra mim, que é intocável no Flamengo, pela bola que ele tem jogado. Mas se tivesse que trocar o Diego pelo Everton Ribeiro e ele fazer um lado esquerdo dessa primeira linha junto com o Gerson, pra deixar, por exemplo, ele na equipe, você escalar o Pedro, Gabigol, você abre mão do Diego, coloca o Everton com o Gerson, com a Arrascaeta, com o Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Daria pra fazer ou já é mexer demais no time? Eu acho que já é mexer demais no time. No cérebro agora, vamos lá. Acho que já é mexer demais no time. Né? Se o Rogério Ceni na entrevista fala do equilíbrio defensivo, né? Ele falou ali a palavra recomposição, aí você pode falar compactação, retorno, ajuda, né, desses jogadores muito técnicos, aí é ficar mais exposto ainda, né, tirando o Diego, que encontrou uma função. Hoje, a idade que o Diego tem, a leitura de jogo que ele tem, o entendimento tático do jogo, jogador, né, líder, ele encontrou uma função para o Diego. O Diego é o primeiro volante hoje. Ele é o primeiro volante, porque quem sai para o jogo, quem se apresenta mais na frente para fazer aí a parte de criação ofensiva é o Gerson.
O Gerson pisa muito mais na área do que o Diego, né? O Gerson chega muito mais à frente com o Bruno Henrique, com a Arrascaeta e com o Gabigol. Tá chegando até mais à frente do que o Everton Ribeiro, que ontem eu destaquei a função tática do Everton Ribeiro. Do lado esquerdo, essa recomposição ela é feita às vezes pelo Bruno Henrique, às vezes pelo Arrascaeta. Eles até alternam. Um descansa um pouquinho mais à frente, o outro vem pelo lado esquerdo, para juntar o 4-4-2 ali, vamos dizer assim, fica uma linha de 4, Isla, Arão, ontem era o Bruno Viana e o Felipe Luiz, e aí o Arrascaeta às vezes pelo lado esquerdo, às vezes o Bruno Henrique, aí vinha Diego, Gerson e Everton Ribeiro pelo lado direito. Pelo lado direito, não tem um jogador que reveza com o Everton Ribeiro para ajudar o Isla na marcação. É o Everton Ribeiro. Inclusive, o primeiro gol do Flamengo, quem rouba a bola é ele. Ele rouba a bola, toca para o Arrascaeta que puxa o contra-ataque. Então, muitas vezes a gente está sempre olhando para o Everton Ribeiro, o miteiro, o eleito melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o cara decisivo mais à frente, mas nesse sistema que o Rogério está tentando buscar o equilíbrio defensivo, ele tem sido uma peça importante taticamente, né? Olha aí, ó. Ele rouba, toca a bola para o Arrascaeta, que aí arranca. Mas quem está lá atrás fazendo essa função tática é ele, para acontecer, né? O gol do Arrascaeta, não foi nem o do Gabigol o primeiro. Eu acho que assim, um elenco forte como o Flamengo tem, o Rogério Ceni, como treinador, como gestor desse grupo, ele vai ter que olhar o jogo. O jogo de ontem cabia muito bem jogar Pedro e Gabigol juntos na frente, poderiam até ter iniciado o jogo, sem problema nenhum. Aí você pode abrir mão do Everton Ribeiro, não sei, você pode abrir mão do Bruno Henrique, pode ser, mas você vê que para ele fazer isso no jogo, ele mudou outras peças. O Vitinho joga a velocidade pelo lado direito, quando ele tira o Everton Ribeiro, mas sem a bola recompõe para marcar. Aí o Arrascaeta foi lá para o lado esquerdo, porque o Bruno Henrique saiu para entrar. Falou justamente por isso, Zinho. Ele foi para um 4-4-2. Ele foi para um 4-4-2. Sim, então, mas você destacou um ponto. Para botar os dois atacantes centralizados, ele teve que abrir mais o Arrascaeta lá pelo lado esquerdo e o Vitinho ficou como um homem da amplitude da velocidade pelo lado direito. Ele tem uma fartura no elenco dele que ele pode fazer mudanças táticas com esse elenco. E nem sempre você precisa falar assim, o Pedro tem que jogar desde o início. Durante o jogo, como ele usou ontem, usou muito para o final. E nós fomos blindados com esse golaço do Pedro, que é muito talentoso, né? Eu adoro o Pedro, eu o conheço, é um garoto que já frequentou, veio aqui em casa, conhece a minha filha, né? Um menino de ouro. Mas eu acho que eu não mexeria no time. Não mexeria agora. Eu digo certo, o time está encaixado, não precisa. Agora, durante o campeonato, vai ter situações que vai pedir a presença dos dois juntos. Não tem problema nenhum. O Rogério Ceni entender isso e fazer essa gestão de grupo. Para não. Os egos. O problema é os egos, né? Hoje você não vai jogar. Hoje eu prefiro começar assim. É essa gestão que ele tem que ter. É porque você citou uma qualidade do Everton Ribeiro de recomposição tática, e por isso que eu lembrei da origem dele, porque numa eventualidade de você não ter o Diego, que é um cara que hoje é fundamental, é titular, não dá pra sacar o Diego, por isso que nessa ideia inicial o Everton Ribeiro é quem saía, mas se quiser manter o Everton Ribeiro no time, numa eventual ausência do Diego ou tirar o Diego ou alguma coisa do sentido, você pode fazer o Gerson ser esse primeiro cara de saída, que é um cara que faz essa função com maestria também, é um cara muito completo no meu campo. Você sobe o Everton para ser o segundo volante pela esquerda, um cara para ser essa intermediária, que ele também sabe fazer muito bem na carreira, e você joga o Arrascaeta um pouco pro outro lado. Entendeu? E aí você ganha. Entendi. Você consegue encaixar os três, tirando o Everton naquela base do outro lado, né, Zinho? Por isso que eu pensei. Eu particularmente, não faria essa mudança tática para um início de jogo. Agora, dentro do jogo, com a necessidade que o jogo te pede, você precisa colocar esse time ainda mais ofensivo, ainda mais técnico. Pode, é uma possibilidade. Eu não mexeria nisso agora. Acho que o Diego encaixou bem ali. Se tiver que mexer nisso, vamos dizer, ontem o jogo, a equipe do União La Calera é uma equipe limitada.
até no início do jogo tentou, se defendeu bem. No início do segundo tempo, com a entrada do Valdívia e do Sainz, deu uma melhorada, o Flamengo diminuiu o ritmo. Mas quando o Flamengo imprimiu novamente o ritmo, levou a sério o jogo, respeitou o adversário, mostrando a sua ser melhor, o Flamengo sobrou no jogo. Eu estou pensando lá na frente, quando enfrentar times fortes que vão duelar de igual para igual. Um clássico contra o Palmeiras, contra o Inter, contra o São Paulo, você não pode só pensar nessa parte ofensiva como ele falou. Eu quero jogar com os melhores tecnicamente, desde que esses jogadores se comprometam sem a bola, porque vão ser atacados. E o Flamengo sofre, o gol mostrou isso, né? A linha defensiva literalmente jogando em linha, os dois zagueiros, e o Sainz entra no meio dos dois ali, num lançamento longo. Então, eu acho que esse equilíbrio tem que ter e pode ser com os melhores jogadores tecnicamente, desde que eles se comprometam. Como o Everton Ribeiro se comprometeu muito ontem. Voltou, ajudou muito na marcação. Muitas vezes ele estava lá na lateral direita, ajudando. Então, assim, dá para se fazer isso. E aí, Sormani, você tá quietinho aí, só apreciando, ouvindo? Aprendendo. O que você pensa de Pedro? Tá aprendendo? Então agora nos ensine, o Brasil quer te ouvir, nos ensine. Pedro e Gabigol, como é que você põe os dois no time? Ou então você pode falar, Sormani, pra mim não, depende da situação. Eu não sou favorável, Pedro e Gabigol desde o início sempre. Não, eu acho que Pedro e Gabigol não combinam. Não, acho que não dá química, entendeu? Você pega... O Pedro tem um estilo de jogar, né, de se posicionar em campo, que parece muito com o do Lewandowski, do Haaland. Esses são os dois jogadores que eu consigo lembrar aqui agora, de momento. E você não vê esses jogadores jogando com outro atacante centralizado ao lado deles. O Gabriel tem a origem dele jogar aberto. Mas hoje ele não é mais esse jogador. Ele não é mais um jogador aberto de beirada, como é o Bruno Henrique. Ele foi. Tanto que no Santos era Gabriel, Ricardo Oliveira e Bruno Henrique. Era o ataque do Santos. Ele não jogava ali do lado do Ricardo Oliveira. Ele jogava aberto. Então eu acho que não tem química os dois juntos. Entendeu? Não tem química, né? Eu acho que se você tivesse... Se o Pedro fosse um jogador de maior mobilidade, de deslocamento em campo, você poderia até fazer isso. Por exemplo, você pega o Lukaku, o belga, que joga na Inter. Ele joga ao lado do Lautaro Martinez. Mas o Lukaku, embora seja um jogador grande, pesado não, forte, ele é de muita mobilidade. Então, casa ali, o casamento do Lukaku com o Lautaro Martinez, casa, existe, é perfeito. É execuível. Eu não vejo essa mobilidade no Pedro. Não vejo essa mobilidade no Lewandowski. Para ter um cara, para jogar dois atacantes, você fazer um 4-4-2. O Lewandowski, não vejo. 4-4-2 no Flamengo. Pedro e o Gabriel. Acho difícil. Porque o Pedro não se movimenta muito. Ele é mais um jogador mais estático. Entendeu? Então eu acho que o Pedro é uma opção de jogo para o Flamengo. E ainda bem que ele tem, que quando ele vai trabalhar, ou ele vai treinar, ou ele vai jogar, ele pega o ego dele e joga no lixo. Ainda bem. Porque ele não é afetado. Ele não se considera a última bolacha do pacote, como, por exemplo, se acha o Gabriel. Então, se você vai fazer um sistema, coloca o Pedro no banco, ele aceita isso numa boa. Se você faz um sistema para colocar o Gabriel no banco... Oi? Mas até quando o Pedro ele tem uma personalidade diferente mesmo. A personalidade dele do Gabigol, assim, 180 graus, né? Completamente diferente. Mas assim, até quando um cara que sabe o potencial que tem, que demonstra o que demonstra quando entra em campo, que tem os números que ele tem, vai falar, não, tá legal, eu tô entrando aqui, tá bom, eu sou reserva, mas eu sou reserva, tem muito jogador bom, é complicado. Até quando ele vai trabalhar isso na cabeça dele e aceitar essa situação? Porque assim, se você pegar o Pedro, Sormani, qualquer clube do Brasil teria o Pedro como titular absoluto. É que o Flamengo é o Flamengo, né? É um elenco incrível, mas assim, qualquer clube no país teria o Pedro como titular. Titular absoluto, incontestável, né?
No Flamengo ele não é titular. Eu não estou dizendo que ele tem que trocar de clube, não estou falando isso, pelo amor de Deus. Eu só estou falando até quando vai a paciência do cara. Porque ele fala, pô, eu posso ser titular, e aí, não tem jeito? Será que ele vai ter sempre essa tolerância? Então, William, mas aí é o que você falou, ele vai ter que tomar decisão na vida dele, entendeu? Se, vamos supor, o Rogério se eterniza ou um outro treinador, eles não veem o Pedro como titular. Pedro, você é uma ótima opção para a gente durante o jogo, para transformar partidas, para ou começar o jogo, mas com uma outra formação, mas titular mesmo você não é. Não é. Aí vai dele aceitar isso ou não. O contrato dele com o Flamengo vai até 2025. Ele acabou de ser contratado. Sim. Estamos em 2021. Ele tem mais 4 anos de contrato. O agente dele pode chegar lá pro Marcos Braz e pro Spindler e falar assim, escuta, legal, a gente adora o Flamengo, Pedro é flamenguista, etc e tal, mas ele precisa jogar. Porque ele tem ambições da carreira. Ele quer disputar uma Copa do Mundo. Do jeito que tá, vai ser difícil. Vai ser difícil. Então, por favor, vamos tentar encontrar uma solução para isso. Vamos tentar negociar o jogador. Porque eu acho que esse, por exemplo, é um papel, só para finalizar, eu acho que esse, por exemplo, é o papel de um bom agente. Proteger a sua mercadoria. Porque o cara que é agente do Pedro não deve estar satisfeito de ver o jogador dele no banco de reservas. E nem o próprio jogador. Entendeu? Mas e o Flamengo? Eu lembro uma vez... É bom pro Flamengo, né? Sim, mas o Rogério tem que pelo menos tentar. Eu concordo que as características batem ali. Mas o Rogério tem que pelo menos tentar com mais efetividade. Porque é o melhor para o Flamengo. É um desperdício para o Flamengo. O Tita, quando estava no Flamengo, durante muito tempo, ele queria vestir a camisa 10. Não dava, né? O 10 era o Zico. Ele não gostava de jogar na ponta direita. O que ele fez? Foi pro Grêmio. Quem que perdeu nessa história? O Flamengo. Seria melhor para o Flamengo que as coisas se ajeitassem. Nesse caso, a mesma coisa. É um desperdício um jogador especial como o Pedro. Mas aí é diferente, né, professor? Precisa ter uma solução disso aí. E a sorte do Rogériozinho é que justamente quem está no banco é o Pedro. Porque se quem tivesse no banco fosse o Gabigol, aí que o Rogério ia ter que tomar uma decisão da terça para quarta-feira. Né? Exatamente. Concordo. A sorte é essa, que ele joga o ego dele no lixo e vai trabalhar. Ele pensa em outras coisas, não nele próprio. Por isso que eu falei, é um garoto de ouro, né? De ouro, exatamente. Um garoto com a personalidade, um comportamento exemplar, né? Estou falando de uma pessoa que eu conheço. Então, o Pedro tem esse comportamento. Agora, isso vai depender do rendimento do time. Ter o Pedro ali faz com que Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, esses jogadores, Arrascaeta, estejam também no potencial, num patamar lá em cima, porque sabe qualquer vacilo, a gente está aqui discutindo por causa disso. O Everton Ribeiro não vive seu melhor momento ofensivamente, tecnicamente. O Bruno Henrique caiu um pouquinho, já se fala, né, pela jogada do Vitinho, porque fez o gol na final da Taça Guanabara. Vitinho tão criticado, olha, Vitinho está pedindo passagem também. Então, a evolução desses jogadores, o crescimento desses jogadores, obriga os titulares a estarem num nível altíssimo. Isso é bom para o Flamengo. Aí é o que eu falei, é a gestão do Rogério. Ele tem que enxergar o seguinte, nesse jogo, eu preciso dessa característica. Vou mudar para o 4-4-2, jogar com Gabigol e Pedro. Eu discordo só um pouquinho do Sormani nisso, acho que dá para jogar os dois juntos. É só mudar o sistema de jogo. Os dois centralizados, com 2 jogadores pelo lado, recompondo. 4-4-2. Aí dá para jogar, dependendo do adversário. Cara, hoje o futebol tá aí, nesse ritmo moderno. É você ter a gestão do grupo, chamar... Zinho, peraí. Você tem um elenco maravilhoso. Zinho, peraí. Beleza. Vamos fazer o 4-4-2. Tá. Essa linha de 4, à frente dos 4 zagueiros, como é que você escala? Diego, Gerson. Aí você pode... Diego, Gerson, Arrascaeta pelo lado esquerdo e o próprio Everton Ribeiro pelo lado direito. Você vai fazer, então? Você está tirando o Bruno Henrique? Você está tirando o Bruno Henrique? Não. Estou perguntando, porque é o seguinte. Quem é... A gente sabe que a preocupação do Rogério Ceni é marcar as beiradas do campo. Sim. É não deixar o jogador lateral dobrar em cima do seu jogador. Lá de trás. Sim. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro fazem isso? É isso que eu estou te falando.
é a gestão do grupo. Ele vai ter que convencer jogadores técnicos. Sim, eu concordo com você. Eu estou falando aqui opções que ele tem. Eu não concordo quando você diz que não dá para jogar o Pedro e o Gabigol. São características... Estou chegando numa conclusão aqui. São características parecidas, mas eu ainda vejo que eles podem jogar junto, porque o Gabigol se movimenta mais. Você não é botar o Gabigol para acompanhar a lateral, mas o Gabigol com ele ali, a movimentação, o encaixe dos dois. Eu falei aí do Everton Ribeiro e do Arrascaeta, mas pode ser o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, o Arrascaeta pelo lado direito, pode ser o que ele fez ontem. Lateralzinho. O grande segredo do futebol do Arrascaeta é essa liberdade que ele tem para circular o campo inteiro. Você vai deixar ele aberto na direita, acompanhando o lateral? A minha primeira opção para te responder isso, eu não mexeria no time para botar os dois juntos. A nossa discussão dá para jogar? Dá para jogar. Para mim não dá. Dependendo do adversário. Já achei que dá. Não. Dá para jogar, dá. Jogaram ontem. Em pouco tempo jogaram. Mas se você... Cadeira, vamos dizer, o Arrascaeta toma um cartão e está suspenso. Eu não estou falando que eles vão ser o titular absolutos do time. Mas dentro de uma competição... É isso que eu estou te falando. Eles dão para jogar junto. Agora, se eles vão ser o titular para o jogo todo, para o campeonato todo, eles têm que provar dentro do campo. Agora, com a necessidade da competição, olha o que eu estou falando. Com a necessidade da competição, está suspenso, tomou um cartão, se machucou, infelizmente, acontece isso na temporada, você tem no elenco condições de montar um time jogando os dois. Vitinho faz o corredor de um lado, o Bruno Henrique faz o corredor do outro. Agora, para finalizar, não mexeria no time. O time está bem. Não precisa mexer. Nós estamos dando opções para um elenco maravilhoso. Eu tô vendo, pela essa discussão, que hoje, para um certo nível de atleta, como, por exemplo, é o nível do Pedro, que é um jogador titular, que é titular, né? Que é titular em qualquer equipe, que briga por vaga na seleção, o Flamengo não é bom negócio. Porque não vai ter espaço para jogar. O Flamengo hoje vai ter de buscar alternativa no mercado para banco de reservas de atletas com mais... Pedro é um luxo pro Flamengo. Entendeu? Então, vai chegar àquela conclusão, Sormani, de, por exemplo, quando você falava que para um jovem jogador o Palmeiras não era legal, porque ele não dava espaço. Mas para você ser campeão, você tem que ter um elenco. Claro que precisa. Não vai ser campeão só com 11. Mas não esse tipo de jogador no banco. Mas depende do que o cara quer. Mas o Gabigol teve um momento da temporada, ficou de fora, ele entrou, arrebentou, e arrebentando ele foi convocado pelo Tite, o Pedro. Acontece. Já voltou pro banco, né, Zinho? Já voltou pro banco, porque a posição, entre aspas, tem dono. Mas aí o Flamengo tem um poder financeiro que pode ter no elenco 2 jogadores, um titular e um outro no banco, que seria titular em qualquer outro time. Não, ótimo. O Flamengo tem esse poder. Que bom! A gente estava aqui... Pro Flamengo é uma boa. Eu tô analisando o jogador, entendeu, Zinho? Pro jogador, talvez não seja bom. Claro. Tudo bem, ele pode achar que hoje ser banco no Flamengo pra ele, tá ótimo. Ele é banco no Flamengo, ganha bem, foi uma baita contratação, o investimento no Flamengo é alto, mas se eu fosse o Pedro, eu ia querer jogar muito. Até porque ele sabe que tem bola suficiente pra ser titular em relação ao Gabigol e pra seleção. Mas aí é um contexto, aliás, em termos de seleção, ele larga na frente do Gabriel. Porque o Tite já tem uma predileção mais a convocá-lo do que o Gabriel. Então, assim, o Pedro deveria estar muito incomodado com o banco de querer mostrar mais esse serviço para não perder uma vaga que pode ser dele no ano que vem. Se ele joga no nível que ele apresenta quando entra, com mais regularidade, com mais minutagem, esse menino pode ser titular de uma Copa do Mundo, porque ele tem bola para tal. Vai ficar no banco do Flamengo? Sim, exato. Por isso que eu falo, para esse nível de jogador, o Flamengo não é bom negócio, porque o time tá pronto e o time pouco mexe. Claro. É muito luxo ter o Pedro. Sormanizinho, Facinca e professor, é o seguinte, preciso avançar. Foi bom, hein? Rendeu esse Pedro e Gabigol, hein? Rendeu. E chegamos a algumas conclusões aqui até perigosas, né? Que era melhor de sair do Flamengo. Os fiéis. Não deu? Vocês se empolgaram com o Pedro e Gabigol, hoje a gente segura um pouco a Rasca. Calma. Mas pra mim ele foi melhor ontem.
Eles vão foi o melhor em campo. Não. nas redes sociais agora e detonar o nosso programa. Não falamos o Santo Arrascaeta. Então eu vou falar. Arrascaeta foi bem ontem, Arrascaeta... Ele foi o melhor em campo ontem. Foi. Eu também concordo com o Zinho. Eu acho que eu vou aí pra igreja do Santo Jorge. Ó...